Olá pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar agora nessa série de videoaulas aqui o nosso treinamento bônus sobre o aplicativo da ECF, ok? É importante que você faça todo esse treinamento primeiro, né? Da ECF, com algumas explicações que nós vamos dar. Eu vou disponibilizar também na plataforma uma apresentação do nosso curso de atualização de ECF, que são os slides aí para você. Eu não vou acompanhar essa apresentação porque ela é uma apresentação completa de 8 horas, mas eu vou abordar o conteúdo que está lá na apresentação aqui nas nossas videoaulas, falando dos registros e da manipulação do aplicativo da ECF, ok? Muito bem. Então, a gente vai basicamente trabalhar com o lucro real, que é o nosso tema aqui na ECF. Eu não vou me preocupar muito com o lucro presumido, nem com a isenta imune ou com as empresas que vão apresentar livro caixa, né? Como a gente vai trabalhar com a apuração do lucro real, esse é o foco que eu vou dar aqui pro aplicativo, entendeu? Quando a gente chegar lá na parte prática do curso, onde a gente vai manipular o LALUR e a parte A e B do LALUR e aqui na ICF também, é bom que você já tenha um bom domínio. Certamente você já deve ter, né? Mas é bom que você conheça o aplicativo, ok? Muito bem. Então eu vou aqui fazer a abertura de um arquivo. E aqui eu preciso te dar a seguinte explicação. Quando nós usamos a expressão importar, nós estamos falando que lá no nosso software da empresa, no nosso ERP, nós criamos um arquivo já da ECF pronto. Nós geramos um arquivo só para validação, ou seja, eu parametrizei no meu software, no meu sistema, o LALUR, né, o livro de apuração do lucro real. Então eu gerei o arquivo lá e eu estou importando para validar. Então nesse caso eu vou importar o arquivo da ECF para validar, eu vou recuperar os dados da ECD do ano do exercício que eu estou entregando e vou recuperar os dados da ECF anterior. Esse é o procedimento a ser feito quando eu gero a ECF a partir do meu software. O que não dá para a gente fazer aqui, né? Nem aqui, nem no treinamento presencial. Então, o que nós vamos fazer aqui é criar uma escrituração. A partir dessa escrituração, nós vamos recuperar os dados da ECD e da ECF anterior e vamos trabalhar cada registro, né? Conhecer cada registro, conhecer a função. Então, nós temos que distinguir isso. Quando eu crio a ECF manualmente, vou gerá-la manualmente, ou quando eu parametrizo ela no meu sistema e importo o arquivo só para validar, certo? Então nós vamos usar aqui no CNPJ 08541267000 contra 06, repetindo aí para você, 08541267000 contra 06. O nome empresarial, vamos usar a empresa Teste ECF Limitada, certo? E aqui, vamos aqui pensar em cada opção. Então, se eu estou falando de um exercício completo, fechado de 1/1 a 31/12, eu vou usar essa opção 0, que já vem aqui na primeira tela. Regular início no primeiro dia do ano. Se eu tive a abertura da empresa fora desse período, ou seja, abri em fevereiro, março, abril, né? Se a abertura da empresa for em outro período do exercício que eu estou entregando, eu vou usar essa opção aqui. Se a empresa é resultado de uma cisão ou de uma fusão, ou remanescente de uma fusão, ou realizou uma incorporação, eu vou utilizar a opção 2. E se a empresa ela é resultante, né, ela teve uma exclusão do Simples Nacional durante o período, saiu do Simples, foi para o lucro real, ela
ela vai usar essa opção 4, tá certo? Então, no nosso caso, no nosso exemplo, nós vamos deixar no regular primeiro período. E aqui é se houve alguma situação especial, né? Normal, extinção, fusão, incorporação, cisão, enfim. Qual é a situação especial que possa ter havido? Inclusive, a inclusão no Simples Nacional. Então, como a nossa escrituração exemplo vai ser regular início do período, nós vamos colocar aqui a data 1 de 2015, ele já dá o período fechado. Se é uma escrituração original ou se é uma retificadora, né? Original com mudança de forma de tributação, ou seja, né, de presumido para simples, enfim, pode ocorrer essa situação. Ou se é uma original normal, ou se é uma ECF retificadora. No nosso caso vai ser uma original normal, tá certo? No nosso exemplo. E aqui é a questão da SCP. Então, até 2014, a SCP ela fazia parte do balanço da sócia ostensiva, ou seja, nós tínhamos as contas contábeis dentro do balanço da sócia ostensiva, né? Nós sabemos que uma SCP ela tem o sócio ostensivo e os sócios ocultos. O sócio ostensivo é aquele que é responsável pela contabilidade, pelas entregas das obrigações acessórias e tudo mais. Então, a gente tem que observar isso. A ECF, aqui na primeira opção 0, ele fala ECF de empresa não participante de SCP, né, como sócio ostensivo. Se ela não é participante, é essa a opção que eu vou deixar. Se ela for participante como sócio ostensivo, eu vou marcar a opção 1. Nesse caso, quando eu marco a opção 1, obrigatoriamente eu também vou ter que ter uma ECF da opção 2, mas separada, né? É um balanço separado, são as obrigações separadas, todas as EFDs separadas, tá? Porque eu vou ter que identificar isso também aqui no aplicativo, certo? No nosso caso, vai ser uma ECF de não participante de SCP. E aí a gente vai para outra tela. A outra tela, ela é extremamente importante, né? Que nós vamos dizer aqui nessa tela quais são os parâmetros de tributação que nós vamos utilizar. No nosso caso, nós vamos usar o lucro real, mas você pode observar aqui que nós temos 9 opções, né? Real arbitrado, presumido real arbitrado, lucro arbitrado. Aí a pergunta que se faz é, pode ocorrer uma situação como essa num único arquivo? Pode sim. A empresa ela pode estar sob efeito de fiscalização, ela pode passar por um tipo de mudança durante o período de tributação, ou alguma coisa nessa linha, né? Mas é mais para aquelas empresas que estão passando por processo de fiscalização, onde a Receita pode tributar de forma diferente a receita e o faturamento ou o resultado dessa empresa, né? Tá certo? Ou ela pode ter que fazer uma escrituração retroativa e tem alguma época que seja presumida, outra época seja real, enfim. São situações extremamente inusitadas, mas pode ocorrer. No nosso caso, a gente vai usar a opção 1, lucro real, né? Aqui, quando eu opto por lucro real, eu tenho que definir se é o lucro real anual ou é trimestral, tá certo? Eu vou colocar aqui, né, durante o nosso treinamento de apuração do lucro real, nós vamos trabalhar com essas duas opções, tá? Nós vamos fazer o trimestral e vamos fazer o anual também. Aqui, para efeito de treinamento da ICF, eu vou colocar o anual. Ó, para explicar isso, se eu colocar o trimestral, você vai ver que essa parte de baixo aqui, onde está os 12 meses do ano, ela não habilita, né? Ela só vai habilitar isso aqui para o lucro real anual, que é com base no balanço de suspensão e redução, né? Então ele vai me abrir aqui para eu escolher se eu estou recolhendo por estimativa ou se eu estou apresentando balanço, suspensão e redução. Esse detalhamento do balanço, suspensão e redução, nós vamos fazer isso também lá no treinamento da apuração do lucro real. Quando a gente chegar nesse ponto, nós vamos fazer a escrituração desse ECF de novo, né? Então aí você já sabe que você tem que usar essa opção aqui, tá certo? Então aqui eu vou colocar
balanço, suspensão e redução para os 12 meses do ano, que não é o caso do treinamento. No treinamento a gente vai ver de forma diferente, só para que o arquivo abra de forma que a gente visualize tudo. Essa parte aqui da lei 12973, da diferença entre a contabilidade sucessória e a FCONT, você coloca não, que certamente você não optou por isso. Então, não, deixa sempre não aí. E aqui na qualificação da pessoa jurídica, né, pessoa jurídica em geral, tá certo? E na próxima tela, quando você olha lá no layout da ECF, você vai ver que nós temos o que a gente chama de informações econômicas, né? Que é o registro X e o registro Y. É nessa tela aqui, nos parâmetros complementares, que eu determino se eu tenho aquelas informações do registro X ou do registro Y ou não. Então a gente vai passar por cada um deles, mas é aqui que a gente define. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, operações com o exterior, ou participação no exterior, investimento em alguma empresa lá, eu tenho que vir aqui e colocar assim, certo? Alterar essa abinha aqui. Se eu sou atividade rural, eu tenho que vir aqui e colocar assim, operações com pessoas vinculadas, né, no país, tributação favorecida, que são aqueles incentivos fiscais que tem em operações com o exterior. Se eu tiver lucro de exportação, né, operações com exportação, e tiver lucro nessa operação, eu vou ter que colocar assim aqui nessa janelinha, tá certo? Então é aqui que eu defino quais são as informações que eu tenho que prestar no registro X e no registro Y. Então eu vou preencher tudo sim aqui, que é para aparecer isso lá no nosso menu de treinamento, certo? Mas no seu caso, quando você estiver fazendo efetivamente a informação, você apenas vai marcar com sim as janelinhas que dizer respeito à sua escrituração. Tá legal? Deixa eu só terminar aqui de colocar o sim em todas as janelinhas para a gente abrir o menu do nosso arquivo teste. Assim vai aparecer lá todos os registros X e todos os Y para a gente comentar, ok? Então a gente criou a escrituração, tá? Vamos visualizar aqui. Eu vou minimizar um pouquinho essa aba aqui da legenda. Tá abrindo ainda a escrituração. Eu não vou recuperar os dados da ECD agora, tá? Porque não é o caso aqui. Nós vamos só mostrando e exemplificando a abertura do arquivo, ok? Já eu dou continuidade. Uma vez aberto, aqui, eu gostaria de abrir todos esses sinais de mais, certo? Observe aqui o que eu estou fazendo, né? Do lado esquerdo da tela. Você viu aqui que, olha, vai aparecer todos os registros X, né? E todos os registros Y, porque nós marcamos lá nos parâmetros complementares, colocamos sim em todas as janelinhas, ok? Eu vou fechar essa aba aqui para ficar mais visível e vou abrir aqui um pouco mais, certo? Muito bem. Então aqui nós temos o arquivo aberto, né? A partir daqui nós vamos recuperar os dados da ECD aqui nessa aba aqui e vamos recuperar os dados da ECF anterior. E a partir daí nós começamos o processo de validação, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá legal? Então esse é o processo de abertura do aplicativo, ou então você vai gerar um arquivo a partir do seu sistema e vai importar, né? Que você vai importar, vai localizar a pasta aonde está o seu arquivo, ok? Aqui vai ter um arquivo pronto, né? Aqui vamos pegar um arquivo desse aqui. Ele vai dizer que já tem um
ele já tem um na base, né? Então ele não vai importar. Mas é isso que esse é o procedimento que você vai fazer, né? Que seria isso aqui: importar o arquivo pronto, mandar subscrever, né? Ok. Ó, ele vai fazer a importação do arquivo e você começa. Temos que selecionar os blocos que a gente quer que importa também, tá? Isso é uma opção que precisa fazer quando você gera o arquivo no seu sistema, certo? E aqui eu estou fazendo a importação do arquivo pronto. Então eu começo o processo de validação a partir daqui. Eu não preciso fazer aquela abertura toda, aquela criação que eu fiz, tá? Então é essas duas opções que você tem e que você pode utilizar. Tá legal? No próximo vídeo a gente continua falando do processo de validação de cada registro, quais são os efeitos dele, né? E de onde as informações e como que a gente constrói essa informação para que ela não dê muitas advertências nem muito erro aqui, tá bom? Um abraço para você, até o próximo vídeo.